Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Pois é, vou fazer o teste de marshmallow aqui não, para a gente não ter problema. Mas o fato é que nós não somos provados com marshmallow no que diz respeito à disciplina pessoal, mas somos provados de muitas outras formas no que diz respeito à autodisciplina. E definitivamente não somos muito bons quando precisamos ser disciplinados. A autodisciplina não é uma coisa que é uma virtude muito comum. Por consequência, se nós não temos disciplina, também dificilmente teremos controle ou autocontrole. Uma coisa lida com a outra muito fortemente. Na primeira parte do capítulo 9 de 1 Coríntios, nós vimos que alguns crentes daquela igreja, eles estavam doutrinariamente corretos no que diz respeito a não verem problema em comer aquelas comidas que eram sacrificadas a ídolos, porque eles sabiam pelas Escrituras
que aquilo não existia. E eles se sentiam seguros para comer aquele alimento, mesmo que tivesse sido consagrado a deuses pagãos. O problema é que algo que era legítimo se tornou ilegítimo, se tornou uma decisão errada, porque eles abriram mão do princípio do amor. Amor pelos aqueles crentes menos maduros, que não tinham maturidade espiritual para lidar com esta realidade de lidar com esses alimentos, tendo em vista talvez pessoas recém-convertidas, vindos do paganismo. Para eles era alguma coisa ainda muito dura de lidar, aqueles que o apóstolo Paulo chama de pessoas de consciência fraca, mas crentes, porém imaturos. Aqueles de consciência mais, ou de mente mais madura, mais amadurecidos no conhecimento das Escrituras, abriram mão do amor, que o conhecimento das Escrituras deveria então estar aumentando em seus corações, mas abriram mão disso em troca de fazer com que essas pessoas mais imaturas se sentissem culpadas, se sentissem ofendidas, e aquilo não foi nada bom para a igreja. O apóstolo Paulo, nós vimos já, que chamou fortemente a atenção disso, ou desse assunto. Agora, nos versos, capítulo 9, ainda dos versos 24 até o capítulo 10, verso 10, o apóstolo Paulo vai continuar tratando desse assunto ou desse tema, mas numa perspectiva completamente diferente. Então, abram suas Bíblias, por favor. 1 Coríntios, capítulo 9. Eu farei a leitura do texto, depois vamos fechar nossos olhos e orar. Oremos. Pai querido, mais uma vez, te agradeço, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para te adorar, para cantar louvores ao Senhor. Te agradeço pelas pessoas que nos visitam, ó Pai, que seja uma noite especial para essas pessoas também. E peço a Tua bênção para todos nós, ó Pai, que possamos compreender a Tua palavra, ó Deus, e aplicá-la às nossas vidas. Sê conosco, ó Pai, que saímos daqui afetados pela Tua palavra. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa primeira parte, os versos 24 a 25, tanto os crentes de Corinto como nós aqui agora, nós estamos diante de uma ilustração muito interessante. Ilustração essa que a gente não está acostumado a conectar esta ilustração com o restante, com o contexto do texto que estamos lendo. Mas faremos isso agora. Todos na Grécia Antiga estavam bem familiarizados com esses termos esportivos, por causa, obviamente, dos Jogos Olímpicos que nasceram lá, na Grécia. Isso lá desde os dias de Paulo, ou antes ainda. Além desse fato, Corinto era uma cidade, e aqui vocês talvez não tenham todos essa informação, como se fossem os Jogos Pré-Olímpicos, que eram os Jogos Istmicos, ou os Jogos de Corinto. Em Corinto havia no litoral ali, uma ilha que pertencia a Corinto, mas que era ligada por uma faixa de terra. Isso é conhecido como um istmo. Então, esses Jogos de Corinto ficaram conhecidos como Jogos Istmicos, porque eles faziam essa trajetória por esse caminho, por essa pequena estrada que ligava aquela ilha ao continente, uma pequena faixa de terra. Então, aqui o apóstolo Paulo está se referindo a esses Jogos Istmicos, dentro de uma linguagem muito conhecida para eles, em função, obviamente, como já disse, dos Jogos Olímpicos. Paulo falava com eles essa terminologia sem problema nenhum. Mas a ideia aqui, inicial, na cabeça de Paulo, é fazer com que eles se lembrassem desses eventos esportivos como uma ilustração para a vida cristã. Muitos correm nas competições como
sendo concorrentes de uma corrida atlética, num jogos, com o objetivo, obviamente, de vencer. Ninguém vai para um torneio, para um jogo olímpico, para Jogos Olímpicos, por mais diferenças atléticas que possam haver entre os atletas, a pessoa vai para poder ir bem, para ganhar, para ter sempre um que ela pode superar. Não é? E isso, obviamente, está na cabeça de Paulo, quando ele faz essa ilustração. A ideia é que os crentes, a partir desse pano de fundo que o apóstolo Paulo dá, os crentes eles não devem fazer nada mais, nada menos, do que esses atletas que correm nos jogos. Eles precisam e devem se esforçar para correr bem, com o desejo, com a intenção de ganhar. O apóstolo Paulo está requerendo essa decisão dos crentes de Corinto de se dedicarem para ir muito bem, se possível ganhar naquilo que estão fazendo. É óbvio que o apóstolo Paulo não está falando aqui de trabalharmos duro para ganharmos a salvação, porque o apóstolo Paulo sabia e nós sabemos que a salvação é pela graça. É algo que nós não merecemos. Mas ele está usando essa figura aqui com um motivo bem específico. Ele está desafiando os crentes de Corinto a se esforçarem no cumprimento de sua missão como crentes. E qual é a missão do crente, irmão? Qual é a missão dos crentes? Qual é a nossa missão como crentes? Quem? Pode falar. Pregar o Evangelho. Dar um bom testemunho de Cristo e pregar o Evangelho às pessoas enquanto há tempo. E o apóstolo Paulo tinha isso na sua cabeça e ele chama esses crentes a esse tipo de dedicação. Até porque nós não ganhamos competição alguma apenas por nos inscrevermos nela. Concordam comigo? Eu que nessas minhas corridas por aí não tenho pretensão nenhuma de ganhar nada, mas eu corro para chegar. Não vou numa corrida de 18 quilômetros para correr 15. Eu vou numa corrida de 18 para correr 18. Numa de 15 para correr 15. Então a gente estabelece objetivos, e essas coisas, nós não vamos conseguir cumprir nenhum objetivo atlético se nós apenas fazendo a inscrição. O que é que nós precisamos para poder chegar ao fim de um objetivo esportivo? O que é que a gente precisa? Treinar. O que mais? Que nós precisamos? Que o apóstolo Paulo está cobrando esses crentes aqui. O que é que nós precisamos? Eu tenho condição de correr, qualquer um dos que corre aqui, pratica esportes, vários aqui praticam seus esportes aí, mas quem quer fazer algo com um pouquinho mais de rendimento, dá para correr 18 quilômetros agora, sair para correr comigo aí? Dá para correr sem treino? Dá para correr com uma alimentação mal feita, ou comendo tudo que passa pela frente? Eu vou e como e depois quero correr? Dá para dormir pouco, ver televisão até 2 da manhã, 3 horas da manhã, e depois querer acordar às 6 para poder correr de manhã? Você vai conseguir? Eu não consigo. Nós temos em casa tido um período de tentar descansar um pouquinho aí em alguns dias, e a gente vendo uns filmezinhos aí um pouco mais tarde, e planejando sair para correr. Saí um dia, fui dormir 2 e pouco da manhã para acordar às 5h30 para sair para correr, mas não tinha como. Não tinha perna, não tinha nada, estava cansado. Até fui à academia naquele dia, tu lembra? Depois de chegar, eu falei, Maurício, eu estou quebrado, esse negócio de dormir pouco, sair para correr não funciona. Não tem como nós ganharmos uma competição, uma corrida, como o apóstolo Paulo aqui fala para aqueles que o estão ouvindo dentro desse cenário dos jogos de Corinto, sem disciplina, sem dormir cedo, sem comer aquilo que não deve, ter disciplina alimentar, sem treinamento, sem persistência, não funciona. O atleta que ganha, que alcança seus objetivos, ele vai precisar, sem dúvida alguma, estar disposto a pagar um preço para poder alcançar seus objetivos. Não tem como você querer fazer as coisas de boca. Você vai ter que se dedicar, vai ter que se esforçar. O que define, na perspectiva de Paulo e numa realidade muito prática para todos nós, o que define um atleta que alcança os seus objetivos é disciplina, é autodisciplina, é autocontrole. E esse autocontrole
obviamente, ele não é evidente, ele não é para ser visto apenas no atletismo, em algum jogo, alguma corrida, alguns jogos atléticos ou coisa assim. O atleta vencedor, ele precisa se disciplinar. Ele não vai, obviamente, entrar no mesmo ritmo de quem não tem esse tipo de comprometimento. Então, todos os aspectos da vida de um atleta são disciplinados na direção de alcançar os seus objetivos. Irmãos, e se essa disciplina caracteriza, ou caracterizava ali nos dias de Paulo, os atletas dos jogos istmos ali de Corinto, quanto mais o crente deveria estar disposto a se disciplinar, a buscar domínio próprio, controle pessoal, autocontrole, para poder ganhar a corrida que lhe foi proposta. Quando fomos salvos pela graça de Deus através de Jesus Cristo, nós fomos chamados para uma batalha, nós fomos chamados para uma corrida, nós fomos chamados a um grande desafio, a um enorme desafio. O crente, ele vai precisar se empenhar sim, para poder chegar lá no final e ganhar a sua coroa inabalável. O presente daqueles que correram e correram bem. O presente daqueles que se disciplinaram, que se dedicaram, se comprometeram e alcançaram os objetivos de pregar o Evangelho, de batalhar pela causa de Cristo, independente dos desafios que isso possa trazer. Quanta dedicação e disciplina, meus queridos irmãos, nós estamos realmente dispostos a dedicar para chegar ao final da nossa carreira como crentes e receber a coroa. Uma coroa que não perece. Aquelas que eles recebiam aqui eram de folha de oliveira, aquilo ali perecia. Mas a coroa daquele que, ao final da sua vida, chegou honrando ao Senhor com os seus dias, com a sua vida. Os versos 26 e 27, o apóstolo Paulo ele vai, mais uma vez agora, depois dos versos 24 e 25, ele faz a ilustração, ele vai aplicar usando a sua própria vida, nos versos 26 e 27, como alguém que está nessa corrida, como um atleta mais de Cristo, da causa de Cristo. Ele vai falar sobre si mesmo, dando a ideia de saber muito bem o que está fazendo. Ele diz, eu não estou simplesmente, como diz no verso 26, eu não luto como quem esmurra o ar. Eu não sou maluco. Eu não estou correndo à toa. Eu não estou esmurrando o ar. Eu não estou fazendo esforços inúteis. Eu estou batalhando pela causa que Cristo me deu. Quando foi à cruz e morreu pelos meus pecados e eu recebi como meu Salvador, eu estou lutando pela causa do meu Salvador. Não é uma coisa vazia. Ele continua no verso 27 dizendo, eu esmurro a mim mesmo. Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Ele sabe a tendência que ele tem para indisciplina. Ele sabe muito bem como ele pode começar bem e simplesmente perder o ritmo porque não foi disciplinado, porque não tomou os cuidados da vida cristã que a vida impõe, a vida cristã impõe, não foi sábio, não cuidou de si mesmo e pode começar muito bem e simplesmente parar no meio do caminho, por causa de paixões, prazeres, desejos carnais. Ele diz, eu esmurro meu próprio corpo, para que eu não seja surpreendido fracassando naquilo que eu creio. Então perceba que o apóstolo Paulo está falando aqui muito seriamente, com essa ilustração, sobre disciplina pessoal, sobre autocontrole. Porque a ausência desses dois nos leva ao tema dessa mensagem, que é o pecado da autoindulgência. Ter pena de si mesmo e se auto-justificar apenas para continuar pecando. Com esse pano de fundo, a gente entra nos versos, no capítulo 10, dos versos 1 a 10. Inicialmente aqui nos versos 1 a 5, Paulo vai voltar a atenção dos crentes coríntios para a primeira geração de israelitas que saiu do Egito. Aqueles que atravessaram o Mar Vermelho e foram em direção à terra prometida. E o apóstolo Paulo se refere no verso 1 a esses israelitas como nossos antepassados. Isso é muito curioso. E um estudo superficial das Escrituras
leva alguns a dizer que isso aqui justifica o argumento frágil de alguns para dizer que igreja e Israel são as mesmas coisas. E definitivamente não são as mesmas coisas. São duas coisas completamente distintas. Israel e igreja. As diferenças são muito claras nas Escrituras. Porém, no que diz respeito às experiências com o pecado, nós temos muitas coisas em comum. Muitas coisas. As experiências dos israelitas não são todas diferentes das nossas. Muito pelo contrário. Nós temos muitas coisas em comum nos fracassos dos israelitas. Temos fracassos muito incomuns entre nós, ou comuns entre nós. Estes coríntios aqui, da igreja de Corinto, eles na sua altivez, alguns deles, nesse comportamento de superioridade espiritual e falta de prática do amor, porque não é pecado você ter conhecimento bíblico, irmão. Ao contrário, eu acho que é fracasso. Você dedicar-se a conhecer o Senhor pelas Escrituras e se esmerar nisso, isso eu creio que é a busca da excelência que o Senhor quer de nós, uma vez que temos o Espírito de Deus, temos quem nos instrua, nós temos que nos dedicar a conhecer o Senhor pela sua palavra mais e mais. Mas sem o amor de Cristo, que é um resultado do conhecimento de Cristo, isso fica uma coisa meramente intelectual e quase inútil. Na verdade, isso muito mais gera problema e trabalho na igreja para os pastores do que o contrário. E aqui não é diferente. Esses camaradas, por se acharem mais capazes espiritualmente, mas esquecendo-se do amor, estavam tão seguros nos seus antepassados judeus, que usavam, ou usaram de maneira errada a liberdade que receberam quando saíram do Egito. Os judeus, eles caíram depois de desperdiçar a liberdade de Deus, os tirando do Egito. Eles fizeram todo tipo de idolatria, imoralidade, rebeldia, a ponto de se desqualificarem para receber as bênçãos espirituais que Deus tinha prometido para eles. Esses crentes aqui de Corinto estavam igualzinhos, se achando alguma coisa, achando que já tinham tudo sob controle, porque tinham um pouco mais de conhecimento das coisas de Deus, estariam fracassando, que veremos mais adiante, como os judeus daquela era, daquela primeira fase ali, sob o comando de Moisés. E a primeira bênção que os judeus desperdiçaram foi a libertação divina. Mas jogaram fora o que nós podemos trazer para o Novo Testamento, a realidade da salvação que nós recebemos em Cristo. Olha o que diz o verso 1. Não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Irmãos, quando os judeus, os israelitas quando isso aqui aconteceu na vida deles, escapando do cativeiro egípcio, escapando do exército que vinha, aquela cavalaria muito bem treinada egípcia, com a intenção de matá-los, e eles pereceram ali no mar, quando Deus fechou o mar, e eles saíram do outro lado, sendo livres da tamanha perseguição. Eles foram salvos pelos cuidados do Senhor de uma maneira muito espetacular, sendo guiados pela nuvem, atravessando todos pelo mar. O paralelo com o Novo Testamento que o apóstolo Paulo quer fazer aqui é que a salvação do pecado, os cuidados do Senhor quando mandou Jesus Cristo, nos livrando da morte eterna que o pecado impunha, está muito ligado a este livramento que está sendo usado pelo apóstolo Paulo como ilustração para aquele povo que está desperdiçando a bênção que recebeu, a liberdade que recebeu. Na sequência, uma segunda bênção que os israelitas experimentam muito fortemente é o tal do batismo. O verso 2 diz assim: em Moisés, todos eles, os israelitas, foram batizados na nuvem e no mar. Irmãos, aqueles judeus, eles estavam envolvidos pelos cuidados do Senhor, aquela nuvem que os dirigia de noite, a coluna de nuvens, a coluna de fogo durante o dia, melhor, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. O Senhor estava dando a eles a provisão da presença, da direção, dos cuidados. E eles ali seguindo Moisés, toda aquela autoridade que Deus deu a Moisés para comandar o povo como um libertador. Tudo aquilo eram bênçãos que Deus estava dando para Israel. E o paralelo com o Novo Testamento, que eu creio que o apóstolo Paulo tem a intenção de fazer aqui, é que como o batismo na água, ou que a ideia da imersão, simboliza a nossa identificação com Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição,
A imersão de Israel na nuvem e no mar simbolizou, sim, ou identificou grandemente o povo com Moisés, que é um tipo, sem dúvida, de Messias por vir. Depois você pode olhar em Deuteronômio, capítulo 18, 15. É um tipo de um libertador que Moisés foi para o povo. E, mais uma vez, o apóstolo Paulo usa aqui esse texto para lembrar os crentes de Corinto que eles estão desperdiçando os cuidados do Senhor, toda a provisão de Deus, como o povo no passado desperdiçou. Uma terceira bênção que a gente vê aqui inclusa nesse paralelo entre os israelitas do passado e o povo ali do Novo Testamento, a igreja de Corinto, é a ideia de um tipo de ceia do Senhor ou de comunhão. Os versos 3 e 4 dizem assim: todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Irmãos, nós sabemos que todos os israelitas comeram um alimento da padaria celestial. Já falei isso outras vezes aqui, né? O pão divino, que vinha quentinho do céu todo dia. Eles experimentaram algo espetacular. O maná, como conhecemos, né? Que Deus, de forma sobrenatural, providenciava para os israelitas por nada mais, nada menos do que 40 anos. Provisão de pão fresquinho todo dia. Na manhã, durante as manhãs. No Novo Testamento nós vemos Jesus indicando que ele, então, era a partir de agora o maná. O próprio Senhor Jesus era o pão do céu. Com a diferença que ele era muito melhor do que o maná que os egípcios ou que os israelitas recebiam. Porque ele era o pão de Deus que desceu do céu e dá vida ao mundo, conforme João 6,33. Amém? O próprio Senhor Jesus se apresenta assim, como o pão de Deus que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus falou sobre si mesmo também como a fonte da água. Depois você pode olhar com calma, João 4, de 7 a 15, depois do 7, de 37 a 39. Mas o apóstolo Paulo, ele ainda acrescenta que o Senhor Jesus, ele não é nada menos do que a rocha espiritual que os acompanhava. Perceba como a insistência que o apóstolo Paulo tem de ligar, até porque deveriam haver ali seguramente judeus convertidos nesse grupo de autossuficientes e pouco piedosos para com aqueles imaturos dali da igreja de Corinto, e se sentiam mais fortalecidos por serem talvez judeus por causa da sua descendência. E Paulo diz: olha, vocês estão olhando pela direção errada, abrindo mão de bênçãos espirituais, porque o próprio Senhor Jesus Cristo é o pão e a água, que sempre esteve com vocês, sempre esteve disponível para aquele que crê. O fato é que o verso 5 nos apresenta uma situação muito delicada. No verso 5, apesar de todo esse cuidado do apóstolo Paulo procurar lembrar aqueles crentes do fracasso daquele povo no deserto, e o fracasso que eles estavam tão fortemente endereçados, direcionados a ter, o apóstolo Paulo ainda assim reforça este argumento, dizendo no verso 5, Deus não se agradou da maioria deles. Sabemos daquele grupo, irmãos, só escapou daquele povo todo Moisés e Caleb. Ou Josué e Caleb, perdão. Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Então aqueles que não entraram na terra prometida, na provisão divina, eram aqueles que não tiveram disciplina, aqueles que não se submeteram à orientação e à direção do Senhor. Não faltou direção e orientação para eles, faltou disciplina da obediência. Para esses, então, que não tiveram disciplina, caíram na cilada da pena de si mesmo. Irmãos, uma das coisas que nós sofremos demais, quando não temos disciplina com as coisas espirituais, começamos a nos achar pelas coisas mais banais, perseguidos, a palavra de Deus nos persegue, o pastor me persegue quando prega, o professor de escola dominical me perseguiu, ele falou para mim naquele dia, ele está me marcando, está me perseguindo, isso aqui não é coisa para agora, isso aqui é para... Começamos a encontrar todo tipo de desculpa, ficando com uma pena terrível de nós mesmos. E a consequência
É a autojustificação que nos leva à terrível realidade da autoindulgência. Começo eu mesmo a me perdoar. Depois de não ter tido disciplina e confessar isso como pecado, eu fico com pena de mim mesmo, julgando que está tudo muito difícil, a palavra é muito difícil, foi o pastor, foi o fulano, foi o ciclano, e começo a dizer que isso não é pecado, já tem um pessoal aí que faz, tem gente que faz, na igreja de fulano não é pecado, na igreja aqui não é pecado, eu começo a me auto-justificar e passo também a me auto-perdoar. E a rotina do fracasso já se estabeleceu. Os versículos 6 a 10, Paulo vai identificar os pecados que afligiram os israelitas. E cada um desses pecados aponta para a igreja de Corinto, mas também aponta para nós, como igreja de Cristo. O verso 6 diz o seguinte: estas coisas ocorreram como exemplos para nós. Irmãos, cada um dos fracassos que Paulo destaca aqui da história dessa primeira geração de israelitas é o fracasso da autoindulgência, essa terrível ideia da pena de si mesmo e da autojustificação. O primeiro fracasso dos israelitas é que eles cobiçavam coisas más. E é muito curioso que coisas más não são só essas que eu vou mencionar e que vão aparecer aqui na sequência do texto bíblico, mas essas coisas más estavam aqui neste contexto muito ligadas à comida. Muito ligadas à comida. Eles estavam murmurando porque eles achavam aquele pão diário de cada dia muito enjoativo. Eles estavam com saudade do Egito. Eles estavam lembrando com saudosismo dos velhos e bons tempos da escravidão. Porque lá eles tinham um cardápio mais diversificado. Nosso nutricionista ali, ó. Um cardápio bem diverso. Eles estavam querendo o Egito de volta, porque recebendo do Senhor aquela provisão divina, estava cansativo. Estavam desejando coisas mais. O templo lá do Egito tinha umas coisinhas saborosas que estavam dando saudade. Irmão, se aquela turma tivesse tido autodisciplina, isso teria capacitado aqueles crentes ali a correrem a corrida, a perseverarem na fé e chegarem no final recebendo a coroa. Mas eles acharam que ganhariam a coroa apenas por serem filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Salvação não vai nem por osmose, nem por descendência, viu, irmãos? O segundo fracasso dos israelitas, no contexto do deserto, foi a idolatria. O verso 7 diz assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entrar na farra. Não houve autodisciplina aqui, nenhuma. Se vocês lembram bem do contexto lá de Êxodo 32, de 1 a 6, e versículos, Moisés tinha ido ao monte para trazer as tábuas, o povo achou que Moisés estava demorando, e eles estavam sentindo pena de si mesmos. Nós precisamos de um Deus. Nós precisamos de alguém, alguma coisa para botar nossa fé. Não esperaram Moisés retornar. O que eles construíram? Deram logo o seu jeitinho. Ficaram com peninha de si mesmos. E foram idólatras. E a idolatria sempre traz, junto com ela, imoralidade, devassidão, bebedeira, carnalidades e todo tipo de mundanismo. O
terceiro fracasso dos antigos israelitas foi o da imoralidade. O verso 8 diz assim: não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Irmãos, os israelitas caíram na imoralidade porque eles simplesmente começaram a ficar com pena de si mesmos e tiveram todo tipo de relacionamento imoral com mulheres pagãs, mulheres moabitas. E havia uma ordem do Senhor para que eles não se misturassem com os povos pagãos. E eles não esperaram no Senhor, foram disciplinados, ficaram com peninha deles mesmos, mas nós vamos morrer solteiros assim. Aí foram e tiveram relacionamento com as moabitas, se juntando com elas não somente fisicamente, mas na adoração dos ídolos moabitas. O quarto fracasso dos israelitas no deserto foi pôr o Senhor à prova. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Houveram pelo menos, irmãos, 10 ocasiões em que os israelitas colocaram o Senhor à prova. Pelo menos. Mas aqui, o episódio que o apóstolo Paulo tem em mente está em Números 21, versos 5 a 9. A ideia aqui é que a causa principal, específica da murmuração de Israel, mais uma vez envolvia cardápio, comida. Eles estavam cansados da comida que Deus providenciou. E foi então o momento onde surgiram aquelas serpentes ardentes. E mais uma vez o pecado de Israel, de pôr Deus à prova, esteve ligado à impaciência, à indisciplina, à autoindulgência, ligado ao problema de comer, de beber, ou seja, pena de si mesmos. Pena de si mesmos. Finalmente os israelitas fracassaram por murmurar. O verso 10 diz assim: não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Irmãos, o acidente que me parece que Paulo tem em mente aqui, está em Números 16, versos 28 a 35. Existe um episódio lá de Êxodo 16, que é o contexto das codornizes, que eles estavam já cansados do pão, querem carne, Deus mandou codornizes para eles voando no máximo a 1,5 metro de altura. Eles matavam codorniz à tapa. E depois eles se empapuçaram de carne, de vomitar, porque eles não queriam mais o pão que eles chamaram de pão vil. Pão nojento. E Deus mandou carne. Foram codornizes voando assim. E eles matavam, pegavam já direto e jogavam na panela, para poder comer muito, se empapuçar. O texto diz que eles comiam de vomitar. Mas aqui o texto, eu creio que é um outro contexto, que o apóstolo Paulo está citando, que diz respeito aos filhos de Corá. Eles ficaram completamente murmurentos ou rebeldes contra Moisés, a autoridade de Moisés. E o texto vai nos dizer que eles foram engolidos. Deus abriu a terra em frente às suas tendas e foram engolidos pela terra, jogados no abismo que o Senhor abriu em frente às suas tendas, perecendo ali milhares de pessoas, principalmente ali os filhos de Corá. E isso só parou com a intervenção de Moisés e Arão, que clamaram: Senhor, tem misericórdia. Porque até isso, depois que passou esse momento onde os filhos de Corá foram devorados pelas fendas que o Senhor abriu na frente das suas tendas, eles resmungaram. Está vendo, Moisés, o que você fez? Culparam Moisés e não eles. Mais uma vez tiveram pena de si mesmos. Aí Deus mandou mais um forte juízo, e o Senhor, Moisés e Arão pedem: Senhor, tem misericórdia, não pune mais o povo assim não, tem misericórdia deles. Até então que aquela praga de morte ele diminuiu, mas o fato é que no capítulo 16, do verso 49 de Números, diz que 14.700 pessoas morreram ali, nesse episódio. Mais uma vez, falta de disciplina, ou melhor, falta de disciplina, gera pena de si mesmos, que gera autojustificação,
que gera autoindulgência. Vocês viram Cristo em algum lugar nessa fala? Vocês viram Cristo que fez na cruz por nós, nestas afirmações? Até onde eu me lembro, quem nos justificou do nosso pecado foi Jesus Cristo. Porque não tem o que eu faça que possa gerar justificativa para a minha culpa. Mas Deus em Jesus Cristo nos justificou da nossa morte, culpa e pecado, quando, como diz ali 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. A justificação que Deus nos deu através de Jesus nos limpa desta forma. Mas não tem nada que eu possa fazer por mim mesmo. Então ficar com peninha de mim, encontrar desculpas para eu continuar pecando e com o meu mau juízo, com meus maus desejos, não resolve o meu problema de pecado, muito menos de culpa. E as consequências são dramáticas, sempre serão. Irmãos, o que mais me surpreendeu aqui, neste tão sério e importante texto, é que nós sofremos pelas mesmas causas. Deixamos de desfrutar de bênçãos maravilhosas do Senhor, que o Senhor tem para nós, promessas que Ele quer que se cumpram, mas nós adiamos os cumprimentos dos cuidados e promessas do Senhor com a nossa autoindulgência, dando jeitinhos e manipulando as situações para que o pecado não seja tão feio. Como se tivesse sido um exagero Deus mandar Jesus para morrer na cruz por mim. Que exagero, Senhor, meu pecado não é tão ruim assim. Pena de si mesmos, autojustificativa ou justificação, pecado da indulgência. Todos os problemas que Corinto, ou que foram expostos aqui na igreja de Corinto, estão envolvidos nesse ciclo de falta de disciplina, pena de si mesmos, autojustificação e, consequentemente, caem no pecado da perdoarem a si mesmo, o pecado da autoindulgência. Irmãos, o apóstolo Paulo é muito consistente nas suas cartas, quando ele insiste a chamar os crentes para uma vida de disciplina. A vida cristã, ela exige disciplina. Caso contrário, seremos sempre crentes ou pessoas bem intencionadas, que não negam que Jesus existe, mas nem o diabo nega. A diferença é que o diabo teme e treme. E muitos crentes já não fazem mais isso. Em relação ao fato de que Jesus é Deus e morreu na cruz pelos nossos pecados. E os nossos pecados são escravizadores, mas nós temos aquele que Deus mandou como o libertador da nossa escravidão. Amém? Mas isso não vai ter nenhum efeito para mim e para você se eu continuar achando que eu posso me auto-justificar. Jesus, no seu ministério público, nenhum momento da sua vida pública ele ofereceu nenhum tipo de caminho fácil. Ele não prometeu uma vida de prosperidade terrena, de forma alguma. O que o Senhor Jesus enfatizou firmemente foi em cima do fato de que quer vir após mim, negue-se, tome a minha cruz e siga-me. Não foi isso? O Senhor Jesus teve todo o cuidado de nunca dar a impressão que segui-lo seria fácil. De forma alguma, muito pelo contrário. O próprio Senhor Jesus Cristo praticou autodisciplina. Vimos hoje aqui, agora na escola dominical, temos visto de quarta-feira no Evangelho de Lucas, quando o Senhor Jesus foi ao Getsêmani, ele disse: Senhor, se for possível, me livra dessa, porque o pecado da humanidade é muito pesado. Vai doer muito carregar o pecado da humanidade. Mas eu estou disposto a te obedecer até o fim. Se for possível, me livra. Se não, eu vou fazer o que o Senhor ordenou. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Disciplina. Autodisciplina. Saber exatamente, não é como o apóstolo Paulo disse, eu não fico esmurrando o vento. Não, eu esmurro a mim mesmo. Para que a minha carne esteja controlada, dominada e eu cumpra a missão para a qual o Senhor me chamou. O Senhor Jesus tinha plenamente convicção disso. Ele foi extremamente disciplinado e rejeitou a pena de si mesmo.
Desde o início, o Senhor Jesus sabia que Ele tinha vindo para estar nessa terra para servir, para morrer, para dar sua vida em resgate de muitos, como diz lá em Marcos 10, 45. E é exatamente porque Ele cumpriu a sua missão, não ficou nem com pena de si mesmo e nem num processo de autoindulgência, até mesmo porque Ele não tinha pecado. Ele completou a missão. E se o Senhor Jesus cumpriu a sua missão, nós que estamos em Cristo, nós podemos também. Não tem por que a gente ficar de peninha da gente mesmo. Ah, a vida cristã, é mais fácil ser crente na igreja de fulano de tal, porque lá pode, lá pode, lá pode. Espera aí, eu estou lidando com bandeira de igreja ou com a Bíblia? Você quer servir e o quê? A quem? Nome de igreja ou as Escrituras? Temos que tomar uma decisão, irmãos. A falta de disciplina pessoal é o motivo desse sentimento maligno, irmãos, de a gente achar que eu posso me perdoar. Como se a morte de Cristo na cruz tenha sido uma coisa, repito, exagerada da parte de Deus. Eu não sou tão ruim assim. Irmãos, nós somos tão ruins que a Bíblia diz que antes de Cristo nós estávamos mortos. Aí eu ouvi essa semana aí um cidadão dizer que não é boa nova dizer que uma pessoa está morta em pecados e delitos. Boa nova é dizer que todo mundo vai para o céu. Porque boa nova não aponta para o pecado de ninguém. Boa nova diz que está todo mundo bem, que mesmo que você não crê em Jesus agora, no céu você vai crer. Que evangelho é esse? Mais uma vez, sou obrigado a dizer que foi um exagero desse Deus exagerado mandar o filho dele morrer na cruz por mim, já que o pecado não é um problemão. É isso que nós estamos ouvindo por aí, irmãos. E é isso que muitas vezes acaba nos satisfazendo. E eu começando a achar que o meu pecado não é tão ruim assim. Mas Deus mandou o filho dele morrer pelo teu pecado. Isso não é conversa do pastor nem de igreja, isso está na tua Bíblia. Então, meu querido, não tenha pena de si mesmo diante da necessidade da obediência bíblica. Fica com peninha de você, não. Os mandamentos do Senhor, como diz 1 João, não são penosos. Mas, pastor, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Os mandamentos do Senhor não são penosos para quem obedece. Porque aquele que obedece recebe poder do céu, recebe poder do Espírito Santo de Deus para submeter a sua palavra, tem alegria, tem prazer nisso. E Deus lhe consola, lhe encoraja, lhe fortalece. Tenha pena de você mesmo, não, um desperdício. Mas vamos ficar de pé, Vamos orar. Vamos pedir a Deus, Senhor, me livra dessa tendência que eu tenho de ficar sentindo pena de mim mesmo. Me livra dessa tendência de achar que eu tenho sempre uma justificativa para o meu pecado. Me livra da tendência de achar que eu não sou tão ruim assim. Me ajuda, Senhor, a crer no Teu amor, na Tua bondade, na Tua justiça. Apesar de mim, o Senhor não voltou atrás na decisão de mandar Jesus morrer na cruz pelos meus pecados. Eu não preciso ficar me auto-justificando. Eu não preciso de uma autocomiseração para que eu possa me sentir perseguido e gerar uma auto-indulgência, uma pena de si mesmo, um auto-perdão, porque Jesus fez isso por mim. Não tem o que eu faça que resolva o meu problema de pecado. Vamos orar. Bondoso Deus, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pela Tua palavra. O Senhor expõe a gente com aquilo que vimos aqui agora, ó Pai. Aquelas coisas que temos a tendência de deixar escondidinho,
atrás das moitas celestes, elas vêm para fora, porque todos nós temos a tendência de ter pena de nós mesmos diante da tua palavra. Mas o Senhor não teve nenhum tipo de limitação ao mandar teu filho morrer na cruz pelos nossos pecados. Não há nada de mais especial e glorioso do que reconhecermos que somos pecadores, miseráveis pecadores, mas que temos um Salvador, um glorioso Salvador, que foi à cruz e morreu pela nossa culpa. Somos pecadores sim, mas nunca mais escravos do pecado. Ó Deus querido, livra-nos da autoindulgência. Livra-nos, Senhor, e ajuda-nos a ter um nível de comprometimento contigo, cheio de disciplina, cheio de amor pelo Senhor, que nos leva naturalmente a fazer a tua vontade. Muito obrigado, ó Pai, que o Senhor não permite que a gente fique escondido em nossas próprias autocomiserações. Muito obrigado que o Senhor amorosamente nos expõe. Leva-nos em paz para casa. Nos dá uma semana guardada, dirigida em tudo pelo Senhor. Muito obrigado pelas pessoas que nos visitam. Se há alguém aqui entendendo, ó Pai, que é pecador, mas que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, a providência de Deus pelo nosso pecado, ó Pai, que haja arrependimento esta noite em nome de Jesus. Muito obrigado. Mais uma vez eu te louvo. No nome santo do teu Filho. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha seu período de oração.